Fala, meu povo! Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Ivan Rodrigues e nesse vídeo eu quero falar com você sobre a mania que nós temos de não nos desapegarmos das nossas dificuldades ou dos nossos defeitos ou das nossas inabilidades com a intenção de depois utilizá-los como justificativa para prováveis fracassos. É como se na minha mente, no meu inconsciente, eu já dissesse assim: eu vou para essa situação, né? E eu sei que eu não me preparei o suficiente. Então, caso eu fracasse, eu já tenho o que usar. Então, eu não posso abrir mão das minhas fragilidades, das minhas fraquezas, das minhas inabilidades, porque em algum momento eu posso precisar disso. Por que eu estou falando isso? Essa semana eu estava assistindo um desses reality shows de música e um candidato, um rapaz jovem, bonito, um bom cantor até, e ele chegou e ele falou da sua trajetória como músico, ele falou das suas experiências com a atividade musical, e ele se apresentou e foi relativamente bem. Aí, depois, quando ele recebeu o comentário ou o julgamento dos jurados daquele programa, ele então começou a usar várias justificativas. Ele, por exemplo, disse que ele tinha tido passado por um processo de depressão, ele disse que ele se achava feio, ele disse que era a primeira vez que ele subia num palco, e ele começou ali buscar justificativas, né, para o seu fracasso. E o que eu percebi naquele momento? Ele era um rapaz muito jovem, estava iniciando a sua carreira, está iniciando, né, porque eu acredito que ele esteja vivo, e ele recebeu ali, ele fez uma apresentação relativamente boa, ele recebeu ali diversas dicas de profissionais que já estão muito tempo na estrada com relação à música. Em vez dele pegar essas dicas, essas informações, né? E dizer assim: olha, eu vou colocar em prática, eu fiquei um pouco nervoso, ou talvez eu não me preparei bem, mas muito obrigado pelas dicas, eu sei que eu sou capaz e eu vou voltar depois, numa outra oportunidade, vou continuar tentando, agora acrescentando aí, ou desenvolvendo, colocando em prática as dicas que vocês me deram. Não! Depois que ele ouviu as dicas, as sugestões, ou até mesmo as críticas dos jurados, ele meio que começou a se autodenegrir, sabe? Usando aquela história do menino mal resolvido, do menino que sofreu bullying, do menino. E não tinha o porquê, porque era um rapaz muito, muito bonito, com uma aparência assim bem estilosa. Mas nós temos essa facilidade ou essa mania de não querer nos livrar dos nossos poréns, para que eu possa, depois dos meus possíveis fracassos, em especial naqueles para os quais eu não me preparei, eu possa usar isso como desculpa. É claro que assim, o primeiro passo para o doente ser curado é ele assumir que ele tem uma doença. Mas eu quero que você entenda que ter uma doença é diferente de ser uma doença. Aquilo que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã, ou porque naturalmente eu perdi, ou porque eu quis perder aquilo, ou porque eu resolvi aquilo de alguma forma. Então, uma coisa é eu assumir, né? Eu tenho isso, eu estou passando por esse processo, mas eu vou buscar formas de resolver. Então, o primeiro ponto para você ser curado é você admitir que você tem uma doença. Não, eu tenho uma doença. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou ao médico, vou procurar um especialista naquele problema, naquela doença, seja ela de ordem física, ou emocional, ou psíquica, né? Eu vou procurar um especialista naquela área. Chegando lá, eu vou relatar para esse especialista os sintomas, e ele vai dar o diagnóstico. É o profissional que tem que dizer que realmente eu tenho aquele mal, aquela doença, né? E aí ele vai dar o diagnóstico e ele vai
propor um tratamento. Seja ele medicamentoso, seja ele terapêutico, seja ele cirúrgico, ele vai propor um tratamento. E a partir daí, então, eu assumi que eu tenho um problema, eu procurei um profissional, agora o profissional constatou que de fato eu tenho aquele problema, e agora eu vou, seguindo as orientações desse profissional, eu vou buscar a solução. Não adianta, tipo, eu vou no médico, né? E o médico chegou lá e constatou, Ivan, você tem, Deus me livre, né? Você tem um problema no coração. Ah, ok. Olha, esse problema não chega a ser tão grave. Se você tomar um medicamento, se você mudar um pouco a sua alimentação, fazer atividade física, vai resolver, tá? Ok. Aí eu saio do consultório médico, ao invés de buscar a solução para aquilo, porque eu acabo de descobrir que eu tenho um problema que pode interferir na minha vida, que pode interferir na minha vida normal, né? De atividades, de diversões. Então o que eu faço? Eu preciso seguir a orientação do médico para resolver. Agora imagina eu chego assim e digo, vou deixar isso aqui, porque quando alguém me chamar para postar uma corrida, eu vou dizer, não posso, porque eu tenho um problema no coração. Quando alguém me chamar para desenvolver algo que exige esforço, eu não posso, porque eu tenho um problema no coração. Ou então eu vou quietinho, né? Desenvolvo aquela atividade, e aí quando eu não me dei muito bem naquela atividade, eu digo, mas é porque eu tenho um problema no coração. Sendo que era um problema que eu já poderia ter resolvido, entende? É claro que eu fui aqui para o extremo, mas muitas vezes nós nos apegamos aos nossos poréns, né? E para quê? Para que eu possa usar esse porém para justificar algo que de repente eu não obtive sucesso por falta de preparação, por falta de dedicação, né? Ou algo que